pouquinho atrás do culto, né? Então, Deus nos abençoe. Convido os irmãos a abrirem a palavra do Senhor, as Escrituras Sagradas, na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 5. Vamos ler apenas um versículo e desenvolver a palavra, o ensino contido no capítulo 4 e 5 da Epístola aos Efésios. Efésios capítulo 5, versículo 14. Vamos ler juntos. Pelo que diz: desperta, ó tu que dormes, levanta-te entre os mortos, e Cristo te iluminará. Amados irmãos, a maioria sabe que eu sou nordestino, lá na cidade de Recife, cidade pequena, porém decente. Vim para São Paulo, não fui de Paldeirada nem de avião, mas foi em 1962, janeiro. E fui para São Paulo e fui frequentar a igreja presbiteriana de São Paulo. Durante a minha infância e adolescência, tivemos o privilégio, irmãos, de morar perto do Seminário Presbiteriano do Norte. Naquela época, naquela década, a nossa igreja só tinha 2 seminários, um em Campinas e um em Recife, chamado Seminário Presbiteriano do Norte. Eu morava uns quadras perto do seminário. E de vez em quando eu dava uma escapadinha, ia no seminário, dava uma olhadinha e participava às vezes do plenário, onde havia um professor que trazia mensagem para os alunos. E a nossa igreja presbiteriana foi abençoada com a missão missionária dos nossos irmãos dos Estados Unidos, da Irlanda, da Inglaterra, e mais outros países que mandaram missionários, não só aqui para a parte sul do Brasil, mas para o Nordeste também. E esses missionários, com a visão, criaram não só o seminário, mas também na cidade de Recife criaram um colégio evangélico só para moças, Colégio Evangélico Agnes Erskine, deve ser um nome americano. Era um colégio só para as moças, em que eles queriam preparar as moças, filhas, especialmente dos crentes, especialmente, a concluir seus estudos, poderem fazer uma faculdade, depois de concluir os estudos daquela época, e ao mesmo tempo ser um instrumento de evangelização e capacitação também das moças para o serviço do Senhor, já que a nossa igreja não ordena diaconisa, nem presbítera, nem pastora. Então a igreja tinha uma preocupação de instruir essas jovens moças para que não sendo diaconisas ou presbíteros, mas elas iriam casar com muitos seminaristas que seriam pastores. Então, estavam capacitados de ajudar mais ainda na igreja. Então, não só aprendia sobre a vida cristã, teologia, etc., música também. Interessante, isso formou muitas moças, de fato, muitas delas tornaram-se esposas de diácono, presbítero, esposas de pastores. E era bom porque os seminaristas, de vez em quando, iam fazer uma visitazinha lá, havia um intercâmbio, as moças diáconos vinham para o seminário para algumas coisas especiais e tal. E aí as coisas iam acontecendo, né, irmãos? E tínhamos um professor que era muito humorista e ele chegava e dizia: olha, para os rapazes seminaristas, olha, você tem muito cuidado, porque a vocação e o chamado é de Deus, mas às vezes é o diabo da mulher. Claro, que ele está se referindo ao casamento misto, né, irmãos? O problema é. Pois é. Além disso, também eles criaram um colégio para rapazes que tinham chamado para o ministério, mas não tinham ainda concluído os estudos, o ginasial e o científico. Então, lá na cidade de Garanhuns, infelizmente, o Lula nasceu lá, não tem culpa, né? Mas lá em Garanhuns, um colégio presbiteriano, e era interessante que de vez em quando muitos daqueles rapazes vinham ao seminário, porque grande parte daqueles rapazes vinham de famílias pobres, tinham chamado para o ministério, mas não tinham condições de concluir os cursos. Então, tinha só o primário do grupo escolar, o resto do estudo era da escola particular. Então, lá, nesse colégio tão importante, colégio 15 de novembro, eram esses moços preparados para terminar os estudos e depois dali fazer faculdade, mas a maioria deles recebiam bolsa para aqueles que tinham chamado para o ministério, serem pastores.
E nesse período em que eles estavam terminando os estudos, o seminário promovia os encontros dos futuros aspirantes ao ministério. E havia então um grupo de rapazes para o seminário do Norte, em Recife, e ali havia palestras, etc., para incentivar mais ainda o chamado e a vocação para o ministério. Os professores, na maioria deles eram americanos, mas tinha alguns brasileiros já. E eu fui uma das vezes a este encontro e tinha um pregador que tinha esse jeito meio cômico de pregar, e eu peguei um pouquinho desse jeito dele, e ele começou falando sobre a força da inspiração. E eu fiquei curioso por aquilo, e ele começou contando uma ilustração que eu peço permissão aos irmãos para contar. Ele contou que lá na capital de São Paulo havia um cidadão que trabalhava lá e foi promovido para ser gerente de uma filial lá no Nordeste. E esse homem nunca tinha ido no Nordeste, e quando chegou lá, descobriu que a casa que a empresa alugou para ele morar e ser o gerente da filial era atrás do velho cemitério da cidade. E esses cemitérios antigos não tinham a iluminação que tem hoje, né? A luz de mercúrio, coisa assim, né? E a erosão começou a fazer buracos no muro do cemitério na frente, e atrás, então, também o muro do cemitério estava meio derrubado. Aquele homem não gostou de morar atrás do cemitério, nunca tinha morado perto do cemitério, imagina atrás do cemitério. Naquele tempo não havia tanta facilidade de se ter um carro. E ele tinha que ir para o trabalho de ônibus e voltar de ônibus. Claro, irmãos, às vezes ele ficava até tarde e ele descia do ônibus assim, tarde da noite, 10 horas, 11 horas da noite, e ele tinha que caminhar pelo muro do cemitério, dando aquela volta muito grande e tal. Finalmente ele ficava olhando para cima do muro do cemitério, olhando para trás, e ia caminhando, e finalmente ele chegava em casa. E dizem que o uso do cachimbo faz a boca torta, né? Então, um dia ele trabalhou até tarde e desceu o ônibus, e era uma noite, lá no Nordeste tem isso, lua cheia. E ele estava tão cansado. E ele, quando foi caminhando, descobriu uma parte do muro na frente, um buraco razoável que dava para passar uma pessoa. Mas ele não teve coragem de passar. Mas durante o dia, quando ele chegava cedo, ele passava pelo buraco, atravessava o cemitério pelo meio, economizava aquela volta toda, chegava em casa, porque atrás do cemitério também o muro estava quebrado. Mas um dia, irmão, nessa noite de lua, ele não resistiu, estava cansado, já tinha acostumado a fazer o caminho, a atravessar o cemitério 11 horas da noite, meia-noite, e ele então criou coragem e resolveu atravessar o cemitério à meia-noite. E ele fez assim com muito, apesar da lua, mas lá no Nordeste, agora não tem mais essas catacumbas grandes, né, que se fazem esse mausoléu, né, e ele ficava olhava para trás, olha, e foi com pressa, finalmente chegou lá, pronto, venceu o medo. Mas, irmãos, ele fazia isso só quando tinha lua cheia ou tinha claridade. Mas ele fez isso tantas vezes que acostumou. E ele pouco se incomodava se era lua cheia ou não. De vez em quando estava o homem passando pelo buraco ali da frente, atravessando o cemitério, chegou em casa. Acabou-se o medo. Uma família rica na cidade tinha comprado um terreno no cemitério para construir um mausoléu da família. E contrataram uma empresa para construir esse mausoléu. Imagine só aonde foi que cavaram um buraco para construir o mausoléu familiar. No meio do caminho que o homem passava. Ele não está sabendo de nada. Naquele dia, os homens trabalhadores gastaram o dia somente cavando o buraco, porque era um mausoléu no subsolo. E não deu outro, senão pode imaginar. Ele desceu do ônibus, tranquilo, passou pelo buraco do cemitério. Naquela escuridão ainda, ele foi caminhando,
surpresa, o homem caiu no buraco. Mas o homem teve um susto, o coração foi quase saindo pela boca. E então esse homem ele percebeu que era um buraco que tinha cavado. E ele começou a se apalpar, apesar da escuridão do buraco, e tentar sair do buraco. Mas o buraco era fundo. Mas ele tentou se agarrar para sair do buraco do cemitério e não conseguiu. E ele então começou a ficar ofegante, e percebeu que ele tinha, de certo modo, caído no armadilho. Só tinha uma solução: se agachar lá no cantinho e esperar amanhecer o dia para pedir ajuda, certamente do correio. Acontece que havia um outro cidadão que havia descoberto o caminho. E por uma dessas coincidências, também estava atravessando o cemitério à noite pelo meio. E novamente lá se vai a história. O homem vem caminhando, cai no buraco. O outro lá no canto não enxergou, mas percebeu que havia uma outra pessoa caída no buraco. E esse que caiu, o segundo, começou a fazer a mesma coisa do primeiro, tentar sair do buraco. Quando ele estava ofegando e a respiração curta, o outro lá no canto agachado disse: ei, companheiro, dessa você não sai. O medo foi tão grande que ele conseguiu sair do buraco. Aí o americano vai e diz: irmãos, a força do medo. E eu quero falar a você sobre a força da inspiração. E aí leu esse versículo: desperta do que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo iluminará. Irmãos, como crentes no Senhor Jesus, nós estamos rodeados de pessoas que estão mortas nos seus delitos e pecados, pessoas que ainda não conheceram a Jesus como seu Senhor e Salvador, que muitas vezes a igreja, o corpo de Cristo, está cochilando entre os mortos. Quando eu servi aeronáutica lá no Recife, nós ficamos no pelotão que eu usava uma pistola automática. Nunca dei tiro com ela, mas a gente ficava de serviço, usava uma pistola. E tinha um colega que era muito curioso, recebeu instruções de como fazer, Colt 45, mas claro, não era sem bala. Os instrutores diziam: não pode deixar a bala engatinhar. Mas ele começou a brincar e não sei como, naquele dia ele não percebeu que tinha uma bala engatada. E ele olhou para o colega e apontou, mas matou na hora. Rapaz, moço, boa pessoa e tal, matou o colega. Eu tinha dado uma fugidinha em casa, era meu dia de folga, voltei, quando cheguei eu estava escalado. E aí naquela noite, irmãos, tivemos que manter plantão ao lado do corpo do colega que tinha sido morto. Então nós éramos 4, 2 ficavam, um do lado do outro, do caixão, e os outros 2 num colchão, ficavam assim no canto, dormindo, enquanto os 2 faziam as 2 horas, cada 2 horas trocavam. Mas naquela noite ninguém conseguiu dormir. Você já dormiu ao lado de um cadáver? Que coisa terrível. Mas muitas vezes, irmãos, no sentido espiritual, nós estamos dormindo entre nós. A América do Norte, esse país que enviou tantos missionários para o Brasil, para esse país do mundo inteiro, teve um período da sua vida cochilando entre os mortos. E hoje, irmãos, com exceção de algumas igrejas, o Evangelho é aquela coisa sem graça. Não existe culto à noite nas igrejas, só tem culto de manhã. Tem igreja que tem 2, 3 cultos, e a maioria tudo é cabelo branco está na igreja. Não tem mais jovens. A igreja cochilou. E meus irmãos, este é um grande perigo nosso como crentes do Senhor Jesus. Ele quer que nós despertemos nosso sono espiritual, nossa acomodação. Aí que eu estou salvo mesmo, é Jesus, todo mundo é eleito, predestinado, então é com Deus mesmo e eu fico na minha. Não, vamos despertar para evangelizar. O Senhor Jesus disse: ide por todo mundo
começando por Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Agora, por favor, irmão e irmã, abra Atos 1:8, por favor. E eu queria que algum irmão ou irmã corajosamente fique em pé, leia Atos 1:8.